Boa tarde a todas, a todos, advogados, estagiários, estudantes. Cumprimento a mesa em nome da doutora Ângela Botelho. Sou alto, né? Acho que está alto demais. Aqui para deixar que eu me viro. Obrigado. Cumprimento a mesa em nome da doutora Ângela Botelho, presidente da subseção de Uberlândia. Cumprimento o nosso presidente, Antônio Fabrício, a quem eu sou eternamente grato pela oportunidade que foi concedida a mim e aos membros da Comissão de Assuntos Carcerários de lidar com um tema tão importante, em nome da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Um tema extremamente maltratado pela nossa sociedade. Cumprimento o público, em nome da minha namorada, Marcele Mariá, advogada também aqui presente, e em nome dos membros da Comissão de Assuntos Carcerários que vieram até a nossa conferência da advocacia, hoje aqui o Marco Antônio, Wesley, Fábio, acho que a Daniela foi para a Escola de Dirigentes, né? Está aí, Dani? Dani está aí. Ótimo, Dani, obrigado. São membros da Comissão de Assuntos Carcerários e acumulam também as funções de presidente de suas comissões nas subseções do Estado de Minas Gerais. Tá? Então, eu vou falar para vocês, eu não aguento ficar parado, isso me incomoda. Eu queria ter esse negócio mais livre, mas está ok. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o papel da Ordem dos Advogados do Brasil no caos do sistema prisional. Ah, ótimo, por favor. Isso aí é vida de presidente, não para. Um abraço. Vocês me desculpem por não conseguir ficar estático, mas me incomoda um pouquinho, não sei se é toque, não sei o que é isso. Mas vamos lá, até porque eu também não enxergo muito, eu preciso ler alguma coisa ali para vocês, passar algumas informações. Hoje eu não vou fazer uma palestra para vocês, tá? Eu vim basicamente apresentar, Ramon está ali também, estava escondido lá atrás, agora apareceu, doutor Eliseu, nosso conselheiro federal, seja muito bem-vindo. Eu vim apresentar alguns dados do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil no sistema prisional, no sistema carcerário. Mas por que a Ordem se mete nisso? É função da Ordem dos Advogados do Brasil? Muitas pessoas me indagam isso diariamente, nas nossas caminhadas por todo o estado de Minas Gerais. E aí eu me vi na obrigação, também, através de um pedido do nosso presidente, Antônio Fabrício, de falar um pouquinho do trabalho que vem sendo desempenhado ao longo dos dos 11 anos que a comissão existe, especificamente na atual gestão, nesses 2 anos e 3 meses, pela Comissão de Assuntos Carcerários, da qual eu estou presidente atualmente. Então, vamos lá. Mas cabe à Ordem dos Advogados do Brasil tratar de sistema carcerário? Por que a Ordem está falando disso? Né? Por que a Ordem está manifestando na TV, fazendo ofícios, relatórios? Cabe à Ordem? Eu digo que sim, porque a Ordem ela é muito mais ampla do que muitos de nós pensamos. E eu também tinha uma visão mais restrita, mais restritiva sobre as funções da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu fiz questão de colocar isso por escrito, em slides, até para quem tiver interesse em fotografar, pode ficar à vontade. O artigo 44, inciso 1 do Estatuto da OAB, ele diz que as funções da OAB elas vão muito além de ser um órgão de representação, de defesa, seleção, disciplina dos advogados. Tá? A Ordem ela é uma entidade destinada preponderantemente à defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social. Lembre-se sempre, justiça, saúde, justiça social, saúde. Saúde ficam de crédito. Justiça social, além de pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Lembre-se sempre da justiça social. A Ordem ela está aqui para fazer, sim, justiça social, trazer um equilíbrio à nossa sociedade. Tá? E ela o faz através de ações diversas, dentre elas, através da ação da Comissão de Assuntos Carcerários. Pois bem,
a OAB deve se manter fiel ao seu papel constitucional de porta-voz da sociedade. Porta-voz da sociedade, lembre-se disso. A OAB ela é uma instituição representativa da sociedade civil. Ela não representa tão somente a advocacia. Ela visa buscar a paz social, a justiça social, o equilíbrio de toda uma sociedade. Tá? Então, vamos lembrar disso. E aí reside toda a sua autoridade jurídica, moral e ética, que faz dessa instituição uma das entidades mais respeitadas pela sociedade, sendo o verdadeiro refúgio para os que precisam da, novamente, justiça social. Então, a sociedade ela vem atrás da ordem pedir socorro. Na Comissão de Assuntos Carcerários, os membros que aqui estão, os presidentes de suas subseções, eles observam muito isso, o quanto é grande o número de pedidos de socorro, e literalmente, pedidos de socorro. Eu recebo algumas cartas, algumas não, né? Eu recebo, sei lá, nesses 2 anos e pouco, mais de 300, 400 cartas recebidas de reclusos e de familiares com pedidos de socorro. E tem também pedidos de socorro por parte de agentes penitenciários, de pessoas ligadas à Secretaria de Estado de Administração Prisional. Então, eles veem na Ordem dos Advogados do Brasil uma trincheira, uma possibilidade, uma opção de solução para o problema do nosso sistema prisional, que já foi muito bem retratado aqui pelos demais palestrantes. Então, utilizando os dados já apresentados por eles, que demonstram o quão grande é o nosso buraco, que é o sistema prisional, o quão grande é esse buraco, o quão difícil é solucionar o caos do sistema prisional, vem a OAB, através de sua Comissão de Assuntos Carcerários, para trabalhar o assunto. Então, qual que seria o papel das comissões dentro da Ordem dos Advogados do Brasil? As comissões, elas nada mais são do que braços temáticos da OAB. A OAB, na figura do seu presidente, não possui capacidade técnica e jurídica para falar de todos os assuntos. Então, o que se faz? Nos mesmos moldes do secretariado ou dos ministérios, ela cria braços temáticos capacitados para lidar com assuntos específicos, técnicos, de forma técnica, de forma profissional, trazendo, assim, uma capacidade maior de solução de conflitos por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, hoje, na Ordem, salvo engano, existem quase 110 comissões temáticas, não sei o número certo, acredito que em torno disso, cada uma tratando de um tema específico. Todos sabem, temos prerrogativas, direitos humanos e vários outros temas. Então, vamos lá. Eu precisei fazer esse alicerce para a gente entrar especificamente no assunto do sistema prisional, e eu vou trazer para vocês alguns dados do que vem sendo feito e alguns dados da realidade da nossa sociedade e do sistema prisional. Hoje, 10% o Brasil ocupa a 10ª posição em desigualdade do mundo. Tá? Eu preciso que vocês lembrem desses dados. O 10º lugar em desigualdade do mundo é o Brasil. Muitos ricos, muitos pobres, não há uma igualdade, não há um equilíbrio social, não há uma justiça social, tá? Causando a necessidade na sociedade de... Como é que eu posso falar para vocês, sem ser de uma forma muito rígida, muito ríspida, de excluir, de julgar no lixo mesmo, aquele que não se amolda à sua classe social, ao seu nível intelectual, à sua cor. Então, a sociedade brasileira, como muitas outras, ela tem essa força, ela tem esse costume, e ela o faz no sistema prisional, ela o faz nos asilos, ela faz nos manicômios. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que não se amolda à nossa sociedade, ao equilíbrio, ao médio, ao mediano, ele é excluído pela sociedade. Lembrem dos idosos que são julgados nos asilos, lembrem dos doentes mentais que são julgados nos manicômios, lembrem dos presos, que a gente tem um perfil muito bem delimitado já, trazido aqui pelos demais palestrantes, de jovens, de negros, de pessoas no percentual de 72%, sem o primeiro grau completo, sem o ensino fundamental completo, né, como se chama agora, jovens, negros, sem ensino, de periferia. Esse é o público do nosso sistema prisional hoje. Tá? Nas nossas visitas pelo sistema prisional, mais de 170 unidades visitadas já, somente em Minas Gerais, é muito claro o perfil. Às vezes eu entro numa cela, na porta, né, chego até a porta de uma cela e eu vejo aquele perfil. E eu estive no norte de Minas recentemente e vi uma cela e eu fiquei assustado porque eram todos iguais. É aquele perfil que está na teoria, quando você vai para a prática, para a porta de uma cela, é exatamente aquilo.
Não tem diferenciação, sabe? Por quê? Porque a sociedade o faz dessa forma, excluindo essas pessoas. Então, vamos lá. O Brasil está entre os piores países do mundo em avaliação de educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são dados oficiais. O Brasil possui atualmente 12,5 milhões de desempregados, dados atuais também. 73.500 pessoas privadas de liberdade em Minas Gerais, esses são os dados atuais. O Brasil possui 725 mil. Minas Gerais, para facilitar, possui basicamente 10%, tá, da população carcerária brasileira. E desse total, para 38 mil vagas. Então, são 73.500 pessoas privadas de liberdade, onde deveriam existir 38 mil vagas. Esse número de 38 mil, ele é levado em consideração em razão do número de camas nas celas das unidades prisionais. Mas, rodando por aí, eu dou um exemplo de Nova Lima, até que é uma unidade próxima aqui. As celas para 8 pessoas, elas chegam a ter 30 numa cela. E é um porão. Para mim, doutor Maurício, é a pior unidade do Estado. Para mim, é um porão. Aí, temperatura de 50 graus na cela, surto de sarna, tá? E não são somente os presos, os reclusos, as pessoas privadas de liberdade, como queira, que estão nesse ambiente completamente inóspito e impróprio para qualquer ser humano habitar. Lá também estão os agentes penitenciários. As pessoas que trabalham no sistema prisional também são submetidas a esse ambiente inóspito, ou a esse ambiente insalubre, desumano. O que é muito preocupante, porque se você tem agentes trabalhando em precárias condições, tudo isso reflete no tratamento à pessoa privada de liberdade e na capacidade dessas pessoas de reabilitar os reclusos ao convívio social, ou habilitá-los, como queiram, se entenderem que essas pessoas são habilitadas. Ok. 45% de detentos provisórios. Hoje, Minas Gerais possui pouco menos de 210 unidades prisionais. Somente em Minas, é um perfil um pouco diferente dos outros estados da federação. São Paulo, para vocês terem ideia, que possui a população carcerária superior em 100% a de Minas, possui em torno de 160 unidades prisionais. Mas Minas Gerais possuía as chamadas cadeias públicas, que eram pequenas casas da Polícia Civil que faziam a guarda de presos. E essas cadeias públicas foram transformadas agora recentemente, todas as últimas, em presídios. Então, são presídios muito pequenos, com 4, 5, 6 celas, para em torno de 40, 50 reclusos, e atualmente possuem 300, para vocês terem uma ideia. Então, é um perfil muito diferente. Não há estrutura para fazer a reabilitação social dessas pessoas, porque não há banho de sol, em conformidade com a legislação, não há escola, não há espaço físico para uma escola, trabalho nem se fala. Então, esse sistema prisional mineiro, especificamente as antigas cadeias públicas, elas fazem tão somente a função de guarda, de tranca dessas pessoas privadas de liberdade, que, como bem sabemos, trata-se apenas de uma das funções da pena. A pena tem mais funções do que isso. Tá? A pena ela tem a necessidade, a obrigação de reabilitar a pessoa, através de sua prevenção especial positiva, como lembramos aí da faculdade. 72% negros e pardos, como eu disse a vocês. 59% possuem até 29 anos de idade, é uma população carcerária jovem, predominantemente jovem. A reincidência gira em torno dos 75%, muito alta. 75 em cada 100 pessoas que saem do cárcere para lá retornam, porque o cárcere não funciona, ele não faz a sua função em conformidade com a legislação e com a necessidade social. E o custo de cada preso gira em torno de R$ 1.500. É um custo muito alto. Eu falei o quê? R$ 3.500, perdão, me corrijam. Pois bem, a OAB ela vem atuando, tá? Sobre a gestão da Comissão de Assuntos Carcerários, de diversas formas. E essas formas, apesar da dificuldade que nós encontramos no dia a dia, elas vêm surtindo um efeito de plantar sementes. Basicamente, essa é a nossa função, é plantar uma semente na sociedade. Inclusive, a minha vinda aqui hoje é para tentar plantar uma semente na cabeça de cada um de vocês, ou de quem estiver disposto a receber uma semente sobre a importância do sistema prisional. Então, eu vou passar para vocês o que vem sendo feito, até como uma forma de dar uma satisfação mesmo a vocês, que pagam as anuidades e contribuem para a manutenção da comissão e de toda a ordem. Dr. Charles Vieira, nosso secretário-geral adjunto da ordem, eu peço uma salva de palmas para ele, porque é uma pessoa que, junto ao nosso presidente, apoia a Comissão de Assuntos Carcerários de forma integral, inclusive nos embates com o governador, com o secretário de Estado, Dr. Maurício,
tomou ciência aí, que eu andei exagerando um pouquinho. Ele me controla de vez em quando, porque é uma pessoa que eu respeito, por já ter sido secretário de Estado, e não sei se teve um piló no pé dele. Mas, Dr. Charles e Dr. Fabrício me dão total autonomia para o trabalho, porque eles sabem da importância que é desse trabalho desempenhado pela Comissão de Assuntos Carcerários. Eles sabem quão esse trabalho é importante para a própria sociedade. Tá? Então, vamos lá. Foram 672 palestras ministradas de 2 anos e 3 meses para cá, audiências públicas realizadas em cidades do nosso interior, número de 13, fomento a programas ligados ao sistema prisional, 17, a gente tem aí Miss Prisional, muitos outros programas ligados a LGBT, várias outras temáticas, levantamento de dados, vistorias e confecção de relatórios, foram 96 relatórios confeccionados, e um relatório que está em fase de finalização, que vai ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, mostrando a real situação do sistema prisional mineiro, e não a situação que é mostrada pelo governo do Estado de Minas Gerais, com todo respeito aos nossos governantes. A situação ela é muito pior do que as pessoas imaginam. A gente acha que o caos está somente no Norte e no Nordeste, ou no Rio Grande do Sul, que é o que vem aparecendo na mídia, mas não. Minas Gerais vive uma situação completamente degradante e que somente contribui para o aumento do caos social e a diminuição da paz, da justiça social, que é a obrigação da ordem manter o equilíbrio, trazer de volta. Construção e revitalização de parlatórios é um programa que nós criamos de padronização. Foram 28 os parlatórios criados no Estado de Minas Gerais e reformados com todo o apoio da ordem, o apoio financeiro, que traz comodidade aos advogados e também aos reclusos, que têm os seus direitos respeitados, o seu direito de se comunicar com o advogado respeitado. Então, essa revitalização e construção de parlatórios vem ocorrendo em todo o Estado de Minas Gerais, e a nossa meta é chegar ao número de 45 parlatórios até o final dessa gestão, para quem sabe continuar nas próximas gestões. Reuniões e eventos interinstitucionais, foram 90 reuniões e eventos interinstitucionais. Trabalho realizado, todo esse trabalho ele é realizado por 130 membros da Comissão de Assuntos Carcerários, tá? Membros espalhados por todo o Estado de Minas Gerais. Congressos, palestras, seminários, na seccional e subseções, foram 14 os eventos de congressos e palestras. Eu tenho para mim que o ensino pro advogado, ele é de extrema importância. A qualificação constante, ela é de extrema importância para a valorização de nós mesmos. Então, eu sou uma pessoa que mantenho, que eu estudo com muita constância, procuro sempre me reciclar através de pós-graduação, de mestrado. Então, eu prezo muito por isso. Eu vejo quão importante é para nós mesmos, para termos segurança na hora de trabalhar, de conversar com os nossos clientes, de lutarmos pelo resguardo dos direitos deles e os nossos mesmos como advogados. Então, para isso, a gente precisa conhecer. Então, a gente trouxe diversos palestrantes para a Ordem dos Advogados do Brasil, Alexandre Moraes da Rosa e diversos outros, o próprio Dr. Maurício Campos foi um dos nossos palestrantes, o Léo esteve no congresso, né, Léo? Acho que o Léo teve no congresso, Janine? Não, né? O Léo vai estar no próximo, se ele puder. A agenda do Léo é difícil. Mas... e atendimentos diversos a advogados. Toda a parte de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil relacionadas ao sistema prisional, ela é passada para a Comissão de Assuntos Carcerários. Então, até hoje, foram 390 os atendimentos a advogados em todo o Estado de Minas. Os nossos membros da comissão, principalmente os que são presidentes em suas subseções, como aqui o Marco Antônio, e o Wesley e a Dani, eles também abarcam, recebem essas demandas, porque a gente vai distribuindo, né, a quem está mais próximo das unidades. Então, quem tiver qualquer problema, procure direto a Comissão de Assuntos Carcerários. Tá? Eu passo ao final o meu contato, já é público o meu contato, eu não tenho problema nenhum com isso, porque se você ligar para o plantão da prerrogativa agora e falar que está na porta do presídio, depois vocês testam, vocês vão falar, liga para o doutor Fábio Piló, telefone 9282-5000. Então, eu sempre atendo, Marcele sabe como é que eu trabalho de madrugada, sábado, domingo, feriado, e eu não tenho problema com isso, porque eu assumi esse encargo, eu assumi a função sabendo disso. Acho que deu um problema aí. Foram 18 reuniões ordinárias realizadas pela comissão e 14 extraordinárias. Manutenção de espaços destinados à troca de informações, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem a página da comissão no Facebook, tá? Nós temos os nossos e-mails também. Criação do aplicativo estadual para agendamento de atendimento jurídico. Isso é uma novidade que eu estou trazendo para vocês, já está em fase de finalização, a portaria já está pronta. Vai ser um aplicativo, doutor Maurício,
Aqui em Juiz de Fora já existe, e nós estamos exatamente copiando o aplicativo daqui, tá? É um aplicativo que você faz agendamento para atendimento jurídico em todo o estado. Muito bacana, e vai funcionar, acredito que em cerca de 45 dias, esse aplicativo, sem custo nenhum para vocês, vai estar em pleno funcionamento. Vai agilizar bastante o atendimento, principalmente nesse atual cenário de falta de agentes penitenciários, que vem atrasando muito o nosso atendimento nas unidades prisionais. Para quem frequenta aí com frequência, né, para quem está sempre nas unidades prisionais, apoio para a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o CEU, trouxe também muita celeridade à execução das penas privativas de liberdade. A unificação das portarias existentes, hoje são 3 portarias existentes, nós estamos unificando todas elas para um documento único. Apoio institucional aos gestores das unidades prisionais em momentos de crise. Cartilha do Sistema Prisional em parceria com a Croton. O Dr. Maurício Campos encabeçou a confecção dessa cartilha, que ela vai ser encaminhada, já foi encaminhada por e-mail de todos vocês, uma cartilha que traz qual a roupa deve ser usada, o que o familiar pode entrar no sistema prisional, levar para o sistema prisional, alimentação, etc. Informativa mesmo, que é uma função da ordem, levar o conhecimento aos familiares. E doações diversas por parte dos membros da comissão. O Estado ele não consegue prover as unidades prisionais, tá? Então, com muita frequência, os gestores eles entram em contato, aqui nós estamos precisando de uma porta, nós estamos precisando, o que foi recentemente aí? Do maquinário, da bomba d'água da Nelson Gria, o Boriscan da Zé Maria de Alquimim, uma porta na penitenciaria, e por aí vai, sabe? E a gente, na medida do possível, o doutor Ramon também sempre ajudando, a gente consegue prover essas demandas. E, por último, também uma novidade, um novo projeto da Comissão de Assuntos Carcerários, em conjunto, em parceria com a Comissão OAB Vai à Escola, o projeto chamado Direito no Cárcere. Muito interessante esse projeto, ele vai começar como piloto em Belo Horizonte, e a ideia é expandi-lo para todo o estado de Minas Gerais, que é levar o conhecimento jurídico aos reclusos e aos agentes e técnicos que estão no sistema prisional. Entendemos que o conhecimento ele é uma ferramenta muito grande, muito forte para a reabilitação dessas pessoas ao convívio social. Então, se nós temos um verdadeiro exército de advogados e de conhecedores do direito para levar esse conhecimento, por que não utilizar? São todos voluntários, todos são apaixonados por isso, todos acreditam na causa. Então, nós criamos esse projeto para tentar levar um pouco de conhecimento jurídico, direitos e deveres dos reclusos, dos agentes, ao sistema carcerário, para tentar ajudar um pouco nesse resgate da justiça social. Então, para finalizar, eu deixo uma frase para vocês e uma proposição. Eu sempre deixo essa frase, quando eu dou palestra. Eu acho que está faltando um pouco para a sociedade julgar menos, sabe? Nós temos que pensar um pouco fora da casinha, nós temos que pensar um pouco fora da cerca elétrica de nossas casas. Nós temos que pensar um pouco de forma coletiva, nos outros. Amar o próximo, respeitar o próximo, não julgar tanto, tá? E colaborar. Então, julgue menos e proponha mais. Vamos propor. O bem da sociedade depende de você.